convites. Como eu referi, os livros do Zimmler abordam muitos deles, ou todos eles, o tema de alguma forma de injustiças, e acho que a música realmente criou esta ligação. Eu vou fazer a apresentação, uma apresentação breve, porque sobretudo o que vamos ter aqui é um diálogo, não só entre mim e o Richard, mas com quem está aí desse lado. Eu julgo que toda a gente já conhece o autor, mas eu vou-me atrever a fazer uma breve apresentação, que depois será completada com a nossa conversa. Portanto, como toda a gente sabe, o Richard Zimmler nasceu em Nova Iorque em 1956, a idade é pública, portanto não há esse problema, de uma família judaica, e o facto de ser de uma família judaica acho que é um elemento importante na sua obra. Ele tem um bacharelato em religião comparada e um mestrado em jornalismo, e estes dois elementos também julgo que é algo que se vai notar nos seus livros, como daqui a pouco veremos. Em 1990 vem viver para o Porto, cidade onde lecionou jornalismo, primeiro na Escola Superior de Jornalismo e depois na Universidade do Porto. E desde 2002 tem a dupla nacionalidade americana e portuguesa. Embora, como ele frequentemente refere, escreve sempre em inglês. Ainda, depois destes anos todos aqui em Portugal, ainda escreve sempre em inglês. E como também refere, escreve o que eu gostaria de ler, que é um aspecto que daqui saliento. Relativamente à sua obra, eu há aqui, para os seus leitores, daquilo pelo menos que me parece, há primeiro um conjunto de livros que tem uma forte temática religiosa, ou que têm a ver, por exemplo, com a intolerância religiosa ou com a perseguição aos judeus, que penso que será o facto de ter sido criado numa família judaica que teve uma forte influência, como também o facto de ter estudado religião comparada. E estou-me a referir, como os seus leitores já sabem, à saga da família Zarco. Aqueles 4 romances, O Último Cabalista de Lisboa, Meia-Noite ao Princípio do Mundo, Goa, o Guardião da Aurora e A Sétima Porta, como os leitores sabem, são romances que estão todos ligados com a saga da família Zarco. O Último Cabalista de Lisboa, que foi a obra que julgo que lançou Richard Zimmler, que lhe deu pelo menos a notoriedade que tem hoje, é uma obra escrita em 1996, é um romance histórico que fala, enfim, um tema-chave do massacre que aconteceu nos inícios do século XVI relativamente aos judeus em Lisboa. E a partir daí apresenta-nos a família Zarco, apresenta-nos a Cabala e dá-nos o mote para os outros livros que nos vão seguir, como por exemplo Meia-Noite ao Princípio do Mundo, em que aparece novamente um personagem da família Zarco, mas desta feita já não no século XVI, mas no século XIX. Goa, o Guardião da Aurora, em que vem buscar novamente o tema da Inquisição, num cenário completamente diferente de Goa do século XVI, que nos relata, por exemplo, situações que viviam os prisioneiros da Inquisição. E eu sei que para escrever este livro, à semelhança dos outros, fez uma intensa investigação histórica. E, finalmente, dentro destes 4 livros que eu estava a referir da família Zarco, A Sétima Porta. A Sétima Porta, já passada no século XX, no período da ascensão do Hitler ao poder, em que estamos a falar, portanto, do período do nazismo e depois do Holocausto. Há um outro livro que, embora não tendo diretamente a ver com a saga da família Zarco, como referi, mas que também o tema da perseguição aos judeus, da intolerância religiosa, está muito vincado, que são, como já estão a imaginar, os anagramas de Varsóvia. Os anagramas de Varsóvia é passado num gueto judaico de Varsóvia durante a Segunda Guerra Mundial, e é o livro, entre outros prémios que o Zimmler recebeu, foi nomeado o melhor livro do ano de 2009 pela revista Ler. E é também um livro que, digamos assim, eu o completo aqui dentro do espírito dos livros sobre a intolerância, neste caso a intolerância religiosa. Mas eu destaco que nos livros do Zimmler não é só a intolerância religiosa que está em causa, é todas as formas de intolerância, todos os tipos de tabu que a obra do Zimmler destaca. E há outro aspecto que eu também acho muito curioso e que vou trazer já aqui para o livro que é apresentado hoje, que é a Sentinela, que é o choque das culturas. Sim. Porque o Zimmler é norte-americano, apesar destes anos todos aqui em Portugal ainda se nota o sotaque, e é nos seus livros vai-se notar isso. Onde é que se vai notar isso? Vai-se notar isso na Ilha Teresa, mas ao contrário, porque a Ilha Teresa é uma jovem portuguesa que parte para os Estados Unidos e que
vai se confrontar com a vivência do que é uma portuguesa que chega aos Estados Unidos. Exatamente o Zimmler é o contrário. O Zimmler já com 34 anos, uma idade diferente, que vem para Portugal e que vai ter o confronto das culturas. Mas, curiosamente, neste livro, A Sentinela, também se coloca muito isso. Porque o personagem principal é o Inspetor Monroe, e o Inspetor Monroe é também um norte-americano desta feita da zona do Colorado, que vem também muito novo, com 13, 14 anos, para Portugal. De maneira que há neste livro, e nota-se imenso em várias partes, o confronto entre o pensamento de um norte-americano e o pensamento de um português, que são bastante diferentes e já vamos ver o porquê. Para além destes livros que eu foquei, também gostaria apenas rapidamente de falar de À Procura de Sana, que é outro livro em que o Zimmler aparece como protagonista também. Portanto, o próprio Richard Zimmler vai aparecer no À Procura de Sana. E depois, salientar também que o Zimmler tem 2 livros para crianças, e nós vamos também focar esse aspecto, que, nomeadamente, Dança Quando Chegares ao Fim, Bons Conselhos de Animais e Amigos, e O Guião e as Mangas de Marte. Para além de uma coletânea de contos, Confundir a Cidade com o Mar, e outras experiências a nível do cinema, com uma curta-metragem que tem como os seus contos O Espelho Lento. Isto para fazer assim um apanhado muito, muito breve da obra do Zimmler. Mas gostaria hoje de falar, sobretudo, e é esse livro que nos traz aqui, que é A Sentinela. A Sentinela, eu já tive a oportunidade de dizer ao Richard, sai, na minha modesta opinião, um bocadinho da linha dos outros livros do Richard, na medida em que nós temos aqui um romance policial, mas é um policial que entra muito no domínio da psicologia. É um policial, enfim, em que a psicologia está aqui muito presente. E porquê? Por vários aspectos. O primeiro começa logo pela personagem do Inspetor Monroe. O Inspetor Monroe é, como já referi, é um norte-americano que vem de Colorado, muito novo, com 10 anos, com o irmão Ernie, para casa da tia Olivia. Tia por parte da mãe. A mãe tinha-se casado com um norte-americano e o que se nota logo à partida é que o Inspetor Monroe é muito marcado por uma infância de maus tratos por parte do pai, quer ele, quer o irmão. Eu não vou contar o livro todo, prometo. Só vou destacar aqui alguns aspectos que eu acho muito importantes. E este aspecto da violência paterna exercida, sobretudo no irmão Ernie, vai criar no Inspetor Monroe a chamada personalidade dissociativa. Ou seja, ele em situações de extrema tensão, ele cria um alter ego que é o Gabriel, e a quem os filhos vão chamar a Sentinela, e daí só para explicar o título do livro. Portanto, a Sentinela é o alter ego que o Inspetor Monroe vai desenvolver. Mas para além das questões do aspecto psicológico, eu gostava de destacar outros aspectos, porque não é só a questão da personalidade dissociativa do Inspetor Monroe que tem este livro. Este livro fala-nos também de muitos aspectos que eu acho igualmente importantes. Fala-nos da questão dos maus tratos na infância, fala-nos da questão do incesto, fala de questões, problemas que se passam na adolescência, por exemplo, como a bulimia, fala-nos de violência doméstica, de vários distúrbios mentais, e tudo isto de uma forma, eu não vou dizer leve porque seria uma asneira, mas de uma forma em que o leitor está de tal maneira enredado na história que nem dá fé muitas vezes do que se passa. E eu digo isto porquê? Porque ao fim e ao cabo a linha condutora que nós temos aqui, de certa maneira, é o assassinato de um construtor civil que é o Pedro Coutinho. Mas o Zimmler tem a mestria de, através da pesquisa que o Inspetor Monroe faz para descobrir quem é o assassino do Pedro Coutinho, e nós lá estamos todos a tentar descobrir quem é o assassino do Pedro Coutinho, e depois leva-nos para um campo, e depois chegamos a um fim que realmente é inesperado. E é este o grande, acho eu, dos romances policiais, é conseguir prender o leitor a perguntar, mas quem foi que matou o
Pedro Coutinho, e depois leva-nos para um caminho e depois leva-nos para outro. E no meio disto vai-nos metendo os capítulos de uma densidade psicológica muito grande. E depois com outro aspecto, é que ao mesmo tempo que analisa isto, consegue dar-nos o panorama do que é o Portugal, da atualidade, porque este livro leva-nos a Lisboa 2012 e leva-nos ao Portugal 2012 e consegue meter aqui o Miguel Relvas, o Márcio Coelho, enfim, e outros políticos e muito da corrupção que o nosso país, e não só, enfim, que é apanágio desta situação. E eu acho que faz isto com uma mestria a nível de escrita genial. Apenas aqui uma particularidade, que o próprio Zimler disse, e portanto não estou a dizer nada que não seja do domínio público, é que este livro tem algumas semelhanças com o Zimler, para além de ter aqui um americano que tem o confronto com a cultura portuguesa, que é o que aconteceu com o Zimler. São ambos americanos, há culturas diferentes. Agradeço mais que a sua presença aqui, o facto da sua literatura ser uma denúncia de muitas situações, quer a nível histórico, quer a nível atual, que não deixa de todo um leitor indiferente. Muito obrigada, Richard, por estar aqui. Vamos então agora começar a nossa conversa. Ok.